Queridos irmãos, a paz de Jesus a todos, que Deus nos abençoe em mais essa oportunidade da gente observar a palavra de Deus hoje. E o texto que nós vamos ler para o nosso pensamento e meditação hoje está em João capítulo 2, versículo 1 em diante. Evangelho de Jesus, como escreve João, capítulo 2, versículo 1 em diante, o texto ele diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que tem nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse isso aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhe disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A presença de Jesus é o que a gente vai pensar aqui de forma bem rápida. O primeiro milagre de Jesus aconteceu exatamente numa festa de casamento. E há uma razão muito importante para a gente pensar sobre esse primeiro milagre ter acontecido nessa festa de casamento. O Senhor destaca ali, então, o valor da sua presença para a saúde da nossa vida. E nesse texto aqui tem algumas verdades que eu quero falar com você, verdades que não podem ser esquecidas por nós. E primeiro, é que os recursos não bancam a alegria da nossa vida. Veja no texto que o planejamento ele não foi suficiente para bancar toda a festa do casamento. Eles não possuíam os recursos para continuar comprando o vinho que acabara então naquele momento. Os noivos entram com problema, os convidados têm problema, a festa então ela tem um problema, todos estão com problema porque exatamente o vinho acaba. Uma tristeza toma conta daquele lugar, uma preocupação toma conta daquele lugar. Por quê? Porque sem vinho acabava também a alegria da festa. Salmo capítulo 104, versículo 15 diz que o vinho simboliza a alegria. O vinho ele alegra o coração. A festa ela é tomada por uma tristeza exatamente porque o vinho ele acaba. Os recursos, eles não bancam a alegria da vida. Essa é uma primeira verdade. Segunda verdade que a gente encontra nesse texto é que religião não resolve os nossos problemas. Jamais. E guarde bem isso. A religião não resolve os nossos problemas. As 6 talhas descritas no texto que a gente leu agora de João, elas eram usadas nos rituais de purificação dos judeus, sempre antes das refeições, eram para lavarem os pés e as mãos de quem se encontrava ali. O que essas talhas elas querem revelar para a gente? O que essas talhas revelam para nós e por que Jesus ele realiza e utiliza essas talhas na realização do milagre? As talhas elas vão revelar primeiro que os noivos e seus familiares eles eram religiosos. Como o texto deixa muito claro isso que nós lemos, eram talhas usadas em cerimônias religiosas dos judeus. E essas talhas também elas revelam para nós que a religião ela não foi suficiente para resolver o problema daquela situação. E Jesus então ele toma a mão dessas talhas para dizer algo importante para nós, que é a nossa segunda verdade. Jesus ele toma a mão nessas talhas e ele diz que a religião em si mesma não tem e ela não produz vida, ela é vazia em si mesma. A religião, ela não resolve os nossos problemas. Essa é uma segunda verdade. E uma terceira verdade e última
é que tudo que aquele casal precisava era da presença de Jesus. Os noivos precisavam de renovação, e essa renovação só veio através da presença de Jesus, do nosso Mestre. Essa renovação é a obra da graça de Deus através de Jesus em nós. O que eles precisavam não era dos recursos, o que eles precisavam não era da religião. O que eles precisavam era da presença de Jesus. Os recursos e as religiões não iriam gerar vidas e não iriam resolver o problema deles, mas a presença de Jesus poderia acontecer. E como Jesus agiu ali? Jesus agiu em seu modo, em seu tempo. Não adiantaria o desespero dos noivos e dos familiares. Não adiantaria o desconforto dos convidados ali. Não adiantou o desespero de Maria no versículo 3, trazendo um alarde que o vinho tinha acabado. Não, Jesus agiu no tempo dele, assim em nós. Jesus age em nós, em você, em mim, no tempo dele e no modo dele. Não precisamos de desespero, não precisamos de desequilíbrio, pois de uma coisa nós temos certeza, de que Jesus está agindo. Não do nosso modo ou no nosso tempo, mas do jeito dele e do tempo dele. Porque no tempo dele as coisas vão se acertar, fique em paz. No tempo dele vai acontecer a transformação, no tempo dele vai acontecer o milagre, no tempo dele vai acontecer o renovo, no tempo dele e somente no tempo dele. Então fique em paz, aquiete a sua alma. Convide Jesus para estar na sua vida, convide Jesus a estar na sua casa, convide a Jesus a ter o controle e o governo da sua vida, porque tendo a presença de Jesus no controle e no governo da sua vida, qualquer coisa pode acontecer, o milagre, a restauração, a cura, a provisão de Deus através da presença de Jesus. Então, apenas peça e permita que a presença de Jesus esteja no controle e no governo da sua vida. A gente não precisa de recursos no que tange as coisas primordiais da vida, que somente a presença de Jesus pode dar. A gente não precisa da religião, a religião não vai resolver o nosso problema. Mas a presença de Jesus, o Salvador, o Senhor das nossas vidas, Ele sim pode trazer cura, milagre e restauração no tempo dele. Tenha a presença de Jesus na sua vida. Eu quero orar com você. Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, louvamos o Teu nome. Oramos para que em tudo em nossas vidas nós temos a Tua presença, em todo o tempo de nossas vidas nós possamos ter a Tua presença, ó Pai. Que assim seja, que não nos falte a Tua presença, é da Tua presença que nós precisamos, ó Pai. Nós oramos assim, no nome de Jesus, amém e amém. Fique na paz, em nome de Jesus.